A resenha e resumo de hoje é do livro Os Segredos das Mulheres Inteligentes. Ele é da editora Sextante e ele é um livro de 2009, mas essa publicação que eu tô mostrando para vocês é de 2010. Ele tem essa capa pink muito bonitinha, tem essa bonequinha aqui bem pin-up. Os autores desse livro são o Steven Carter e a Julia Sokol. Sokol, não sei como é que se pronuncia direito o sobrenome dela. E eles têm vários livros de autoconhecimento voltados assim para relacionamentos. Eu já li 2 antes. Atrás dele tem mostrando os outros livros que eu vou mostrar para vocês. Aqui vem escrito o título: Os Segredos das Mulheres Inteligentes. Aprenda a se valorizar e a evitar relacionamentos destrutivos. Ó, aqui tá mostrando os outros livros. Eu já li esses 2 aqui, ó. O que toda mulher inteligente deve saber e os homens gostam de mulheres que gostam de si mesmos. Mas na época, eu acho que eu não fazia resenha de livro, então eu acho que eu nunca trouxe esse livro pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer. Aqui tem a sinopse do livro. Se você é como a maioria das mulheres, deve viver criticando seu corpo, seu cabelo, sua pele, sua família, sua conta bancária, seu emprego e não entende por que os seus relacionamentos dão errado. A explicação está justamente nesse comportamento. Criticar-se por detalhes sem importância causa um enorme dano à sua autoestima. E num ciclo vicioso, quanto mais baixa está a sua autoestima, mais você se deprecia. Para ajudá-la a acabar de vez com esse problema e fazê-lo ter consciência de seu valor, a famosa dupla de experts em comportamento feminino, Steven Carter e a Julia Sokol, escreveram este verdadeiro manual de sobrevivência. Aqui você deve aprender os segredos fundamentais das mulheres inteligentes e descobrir como romper com padrões de comportamento que colocam para baixo. Dessa forma, será capaz de adotar atitudes positivas que vão dar uma guinada em sua vida. Com uma linguagem divertida e repleto de exemplos bem-humorados, esse livro traz dicas poderosas para todas as pessoas que têm alguma dificuldade de enxergar o seu próprio valor, não importa em que área. Aqui embaixo está falando, que eles tiveram mais de 700 mil exemplares de livros vendidos só aqui no Brasil, E mostrando as outras capas de outros livros também que foram muito vendidos. Gente, eles dão conselhos muito legais. E esse livro em si, ele apesar de ser um livro curtinho, deixa eu ver quantas páginas são. É um livro bem rapidinho. Ó, 78 páginas. E 78 páginas de você ler em uma tarde. Mas assim, eu confesso que você toma várias tapas assim na cara, várias fichas caindo. Com esse livro eu vi algumas atitudes que conseguiram ferrar alguns relacionamentos que eu tive. Então, assim, eu posso falar pra você que esse livro realmente... Eu espero que esse livro realmente tenha me ajudado, sabe? A enxergar, eu consegui perceber muito onde eu tava errando, principalmente comigo mesma, sabe? Porque uma coisa que é bem falada nesse livro é que quando a gente tem autoestima baixa, quando as nossas qualidades não foram valorizadas desde a época que a gente é criança, a gente tenta se compensar o tempo todo, a gente acha que a gente não tem valor. Então a gente passa a aceitar qualquer coisa para que, de certa forma, as outras pessoas aceitem a gente também. Então a gente começa a pensar que, eu não sou perfeita, então se eu aceitar um relacionamento que tenha defeitos, tudo bem, porque todo mundo tem defeitos. Aí você vai ver o defeito, o cara tá desempregado, é um preguiçoso que nunca vai prover a casa. Você vai ver o defeito, o cara às vezes é alcoólatra, às vezes usa droga, às vezes é agressivo, infiel, mal de cama, enfim, um monte de defeitos que qualquer pessoa em sã consciência não aceitaria ter um relacionamento com aquele tipo de cara, e a pessoa se enfia, principalmente as mulheres, se enfiam em relacionamentos totalmente depreciativos
porque elas mesmas não enxergam o valor delas. Gente, isso é muito sério e muito, muito triste. Eu vou mostrar para vocês algumas frases do livro. Esse aqui é o sumário. Você é quem você pensa que é. Os seus valores e objetivos não são negociáveis. Aceitar sua própria história torna você mais forte. A autoestima é algo que se constrói, não se compra. A autoestima nasce do autorrespeito. É inútil se criticar por problemas insignificantes. A verdadeira beleza começa com a autoaceitação. Quando se trata de sexo, só você deve fazer o que deseja. Proteger-se dos homens fortalece a autoestima. Limites claros protegem a sua autoestima. A construção da autoestima é um trabalho em equipe. E ser gentil com os outros ajuda a ser gentil consigo mesma. Aqui já no início, os autores deixam claro o que é autoestima e o que é uma mulher que tem autoestima. Vem aqui a frase: as mulheres inteligentes sabem que ter autoestima é fundamental. Aí eles já começam falando que se você costuma se envolver com homens que não a tratam bem e nem que te fazem bem, é porque provavelmente você precisa resolver alguns problemas relacionados à sua autoestima. E aqui ele vai falando que, tipo assim, que a autoestima é uma coisa que é totalmente construído desde a infância e tal, e que quanto mais a gente é valorizado, mais a gente tem autoestima e mais a gente também se valoriza. E quando a gente não tem isso, desde a infância, a gente vai crescendo com o sentimento que a gente é inútil, sabe? Que a gente não tem valor. E isso atrapalha todos os relacionamentos e a autoconfiança da pessoa. Aqui vem explicando um pouquinho o que é a autoestima. Autoestima é uma palavra que, se a gente procurar em um dicionário, veremos que seu significado é respeito e admiração. Sendo assim, autoestima significa autorrespeito e autoaceitação. Uma mulher com autoestima elevada valoriza a pessoa preciosa que ela é. Por isso, tende a atrair bons parceiros e evitar homens que lhe façam mal. Isso é verdade. Quando você sabe o seu valor, você não vai aceitar qualquer tipo de relacionamento e qualquer tipo de pessoa na sua vida. Esse capítulo aqui todo tá falando exatamente sobre isso, ó, que ninguém nasce com baixa autoestima. E aí fala que é uma coisa que totalmente criada, como eu já falei pra vocês alguns exemplos. Como a baixa autoestima atrapalha os relacionamentos. Aí ele dá os autores, dão alguns exemplos. As mulheres com baixa autoestima procuram parceiros que as façam sentir bem consigo mesma, pois são incapazes de conseguir isso sozinha. Essa postura as deixa vulneráveis aos homens dissimulados que sabem o que dizer para conquistar a atenção de uma mulher no início de um relacionamento. É por isso que no início de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, os caras parecem super incríveis e as mulheres se apaixonam, se apegam super rápido, porque elas estão acostumadas já a serem maltratadas, a ter uma autoestima baixa, e aí quando aparece alguém dizendo o quanto elas são lindas, o quanto elas são incríveis, o quanto elas são gostosas e que a amam e tal, elas super aceitam entrar de cabeça nesses relacionamentos e aos poucos, o tal príncipe se torna um sapo. Como não se aceitam verdadeiramente, essas mulheres costumam se envolver com homens que também não as aceitam e que as depreciam muitas vezes sem que elas percebam. As mulheres que não se valorizam tendem a se contentar com sujeitos problemáticos. A lógica que segue há tantas coisas erradas com João que ele provavelmente não vai reclamar do meu peso, dos meus seios pequenos, da minha mãe bêbada, da minha conta zerada, das minhas marcas de acne no meu rosto, etc. É aquilo que eu falei, as mulheres com baixa estima, elas acabam encontrando homens totalmente problemáticos e aceitando defeitos que não deveriam aceitar, atitudes que não deveriam aceitar, porque elas tentam compensar o fato delas acharem que não são suficientes. Mulheres com problemas de autoestima frequentemente usam a própria insegurança como desculpa para evitar eventos sociais. Elas se escondem através de frases como: ninguém vai me achar bonita mesmo, porque eu deveria tentar me arrumar.
Elas se sentem tão desvalorizadas que ficam gratas a homens que aparecem, aos homens que aparecem em suas vidas, simplesmente por estarem com elas. Sem dúvida, esse tipo de atitude cria relacionamentos desiguais e insatisfatórios. Alguma dessas afirmações de sua familiar, então chegou a hora de aprender o segredo das mulheres inteligentes. E aí, aos poucos, o livro vai tentando mudar a cabeça da gente, vendo aonde a gente está errando, vendo aonde a gente está se autodepreciando e se relacionando com pessoas que só ajudam a gente ir de ladeira abaixo. O livro todo tem essas frases curtas que fazem a gente pensar e que são super importantes. Por exemplo, essa aqui. As mulheres inteligentes entendem a importância de usar palavras carinhosas ao falar consigo mesmas. Por que isso é tão importante? Porque a visão que o mundo, que as pessoas vão ter da gente, vai ser de como a gente se trata, de como a gente se vê. Se a gente fica se colocando para baixo o tempo todo, falando só de defeitos, as pessoas não vão conseguir também enxergar nada de bom. E se a gente focar só nos defeitos, a gente não vai conseguir encontrar pessoas que valorizem as nossas qualidades e nem a gente vai estar satisfeita com a gente mesmo. Então isso aqui é importante pra caramba. O tempo que você perde falando que seu cabelo tá feio, que a sua pele tá isso, que seu peso tá aquilo, você tem que se olhar no espelho e falar dos seus pontos positivos, porque todo mundo tem pontos positivos também, então vocês têm que focar neles. Se você não deseja cometer erros tolos em sua vida, evite pessoas tolas. As mulheres inteligentes se mantêm focadas naquilo que realmente importa. Ou seja, mulheres inteligentes sabem o que querem, sabem o tipo de relacionamento que querem e não podem abrir mão do que elas acreditam e do valor delas pra ficar com um cara que não vale a pena só pra não ficarem sozinhas. As mulheres inteligentes não se punem por não serem perfeitas. Mulheres inteligentes não assumem responsabilidades por coisas que fogem ao seu controle. Mulheres inteligentes não deixam o passado destruir o seu futuro. Ou seja, não importa de que lugar você veio, ou da sua família, ou de coisas que você acha que possam te trazer vergonha. Você tem que aceitar a história da sua vida, seguir em frente e focar sempre nos seus pontos positivos. E não aceitar qualquer pessoa só porque lá atrás você viveu um relacionamento tóxico e hoje em dia você acha que não é capaz de ter um relacionamento bom por isso. Outra dica também que é muito importante nesse livro é você focar em autoconhecimento e melhoramento pessoal, porque não adianta nada você ir para academia, tentar atingir o corpo perfeito, ou comprar um monte de roupa, um monte de maquiagem cara e achar que isso vai mudar a sua vida, porque não vai. E aqui tem até alguns exemplos, olha só, um maravilhoso par de sapatos pode fazê-la se sentir bem e ótimas por um tempo. Um nariz diferente vai fazê-la se sentir mais bonita por um tempo. Uma incrível bolsa da Gucci pode fazê-la sentir-se estonteante por um tempo. Então, assim, um exclusivo vestido da Versace pode fazê-la sentir-se atraente por um tempo. Ou seja, não adianta você só focar em comprar coisas achando que isso vai melhorar a sua autoestima, porque você gastar dinheiro vai fazer somente que você se sinta bem na hora, mas depois que você chegar em casa, você vai sentir um vazio enorme, porque a nossa autoestima, ela não tá nas coisas que a gente tem ou na quantidade de dinheiro que a gente tem na conta bancária, e sim como a gente se sente e como a gente se enxerga. Eu achei essa frase sensacional, gente. Se você está à procura de um lugar seguro para aplicar seu dinheiro, invista em seu crescimento pessoal. Agora que a gente entendeu os malefícios, da baixa autoestima, aqui tem uma parte que ensina um pouco como melhorar essa questão, como você melhorar a questão da sua baixa estima e construir uma autoestima aos poucos. Aqui é dica número 1. Comece a desenvolver hábitos saudáveis. Aí aqui tá falando sobre uma alimentação melhor, sobre exercícios, caminhada, coisas que vão melhorar a sua saúde, porque quando você cuida do seu corpo físico, cuida da sua saúde, a sua mente também melhora, você se torna uma pessoa mais organizada, mais saudável, mais disposta. Então isso acaba contribuindo com tudo.
e mais bonita também, mais radiante. Dedique algum tempo para seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, em vez de você gastar todo o seu tempo em internet ou televisão, você pode estar fazendo cursos que você queira fazer, que sempre teve vontade de fazer, aprender uma nova língua, enfim, qualquer coisa que te ajude a se desenvolver intelectualmente. Número 3, não esqueça do seu lado espiritual. Então, assim, cuidar do lado espiritual é muito importante, independente da religião que você segue, porque isso também serve muito de apoio nos momentos que você não estiver bem. Número 4, abandone hábitos e atividades que tragam arrependimento, ou seja, coisas que vocês fazem, que vocês veem que te deixa mal em seguida, para com isso. Costuma ser beber, fumar, fazer compras excessivas, totalmente no impulso, e depois ver que nem precisava daquelas coisas. Número 5. Trabalhe sua saúde emocional e mental. Gente, esse capítulo foi o que mais mexeu comigo, porque ele fala assim, mulheres inteligentes sabem que é inútil se criticar por problemas insignificantes. Quem aí nunca ficou se remoendo porque achou que escolheu a roupa errada, a maquiagem errada, ou o momento errado de fazer algo? Quem nunca aí tomou uma atitude e se arrependeu depois de ter falado, de ter feito alguma coisa e ficou remoendo aquilo por meses e até anos? Gente, eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade. Então, às vezes, eu fico remoendo coisas que aconteceram e que eu tenho medo de se repetir, assim, que é absurdo. Então, esse capítulo mexeu muito comigo. E uma coisa que eu vou adiantar pra vocês, não adianta nada. Sim, não adianta nada. Não adianta você ficar remoendo, porque não vai mudar o que já aconteceu. A única coisa que você pode fazer é tentar se melhorar dali em diante. Mas você ficar remoendo coisas que foram ditas ou que foram feitas, não vão mudar em nada a sua vida. Lembre-se, você é única, incrível e merece ser amada incondicionalmente. Essa frase deveria estar em quase todas as páginas, porque é muito fácil da gente se esquecer dela. E, ao mesmo tempo, ela é super importante. Essa daqui é a maior dica de beleza que tem nesse livro. A verdadeira beleza começa com uma autoaceitação. E realmente, quando você aceita quem você é, quando você aceita seus traços, seu corpo, gente, fica muito mais fácil de você se cuidar, de você se sentir bonita, de você se sentir bem com você mesma. Porque quando a gente não se aceita, isso fica muito claro para as pessoas. E a chance das pessoas não verem o que há de bonito na gente é muito maior. Então aceita seu cabelo, aceita o formato do seu corpo, use coisas que realmente façam você se sentir bonita. Você não pode ficar presa naquela coisa da moda de tal cor não combina com tal cor, tal corpo precisa usar somente tal estilo de roupa. Não se prendam a isso, porque o que faz a gente ser bonita é a gente ser original, é a gente ser nós mesmos, e isso faz toda a diferença. Uma mulher bonita de verdade é aquela que aceita a beleza singular que ela é. Uma mulher bonita de verdade é aquela que possui um belo espírito, uma bela alma e um belo coração. Aqui já estamos quase no final do livro e ele fala sobre sexo, sexualidade, o quanto é importante a mulher ser livre, mas livre no sentido dela saber o que ela gosta e dela fazer o que ela realmente quer. E não ficar se baseando nos gostos de parceiros e de coisas que elas acham que se elas fizerem vão ser amadas, mesmo que elas não gostem daquilo. Essa página aqui tá um apanhado de frases que deixam as mulheres bem confusas. Porque, por exemplo, os homens gostam de mulheres sensuais. Aí, em seguida, já fala, mas não seja oferecida. Ao mesmo tempo que fala que é para as mulheres provocarem, mas que elas não podem ir para a cama no primeiro encontro, porque senão elas são mal vistas. E em seguida fala para elas tomarem a iniciativa, usar um decote revelador, mas ao mesmo tempo falam para elas não usarem roupas muito ousadas, para manterem as pernas fechadas. Ou seja, o tempo todo as mulheres são controladas ao ponto delas não conseguirem ser elas mesmas, delas não saberem o que elas devem seguir. Então, é como se as mulheres vivessem um roteiro, sabe? Ficassem seguindo o roteiro para se relacionar. E, gente, isso dá muito errado. O que vai dar certo com uma pessoa não vai dar certo com outra.
E não adianta nada você, por exemplo, ai, eu vou ser uma mulher provocante, vou usar roupa sexy. E às vezes você nem gosta desse tipo de coisa e você faz isso só pra agradar. E se você fizer isso só pra agradar, você vai atrair o cara errado. Então, assim, não faça esse tipo de coisa só pra chamar a atenção de homem. Se você gostar de roupa curta, tudo bem. Agora, se você não liga pra esse tipo de coisa e faz isso só com a intenção de chamar a atenção, você deve repensar, porque a chance de você atrair o cara errado é muito grande. Lembre-se que sexo é muito, muito importante e realmente importante, então ele deve ser importante pra você também. Não leve como qualquer coisa e não faça coisas que você não gosta só pra agradar o outro. Aqui tá dando também uma dica que você deve conhecer muito bem uma pessoa antes de ir pra cama com ela. Não só porque o sexo pode ser ruim, mas pelo fato de você poder pegar uma doença ou, sei lá, ter uma gravidez indesejada com uma pessoa que você pouco conhece. Isso traria problema pra sua vida, tipo, a vida inteira. Então, a gente precisa se preservar e ter esse autocuidado. Aí no livro tem mais dicas, como faça perguntas importantes antes de transar. Não faça sexo só porque ele pagou o jantar. Sim, tem mulheres que se sentem na obrigação de transar com o cara só porque ele deu um presente caro ou levou elas pra sair. Sendo que, gente, não é todo final de noite que vocês têm que ficar com o cara, ainda mais quando vocês não conhecem eles. É até perigoso vocês irem pra um motel ou irem pra casa do cara e... Sério, não convidem homens pra casa de vocês, principalmente se vocês morarem sozinhas, porque isso é muito, muito, muito perigoso. Fora o fato que os caras não vão te valorizar depois. Cuide da saúde do seu corpo, que é o que eu tava falando, que a gente tem que tomar muito cuidado com questão de doenças e até mesmo gravidez indesejada. Aqui também fala sobre manter os pés no chão, por quê? Porque sexo não é amor, sexo não quer dizer relacionamento. Então, assim, não é porque você teve uma noite de sexo com uma pessoa que essa pessoa vai te pedir em casamento. E muita gente cria expectativa em cima disso, né? E aí depois fica triste porque, ai, nossa, eu achei que tava tudo certo com um cara e o cara sumiu, me deu ghost. Sendo que às vezes ele só queria isso mesmo. Aí tá aqui essa frase bem grande: sexo não é igual a garantia de um telefonema na manhã seguinte. Então, se você tá pensando em ir pra cama com um cara que você nem conhece, você tem que refletir todos esses pontos pra não quebrar a cara depois. Não faça sexo com um ex que te magoou. Gente, isso é muito importante. Vocês não têm ideia da quantidade de ex que procura mulher só pra isso, só literalmente pra sexo. Eles falam até que querem voltar com o relacionamento, que estavam confuso, que ainda amam elas, mas na verdade eles só querem literalmente usar elas e continuar com elas de forma fixa só até acharem alguma mulher que eles considerem melhor. Então não cai em conversinha de ex, porque não vale a pena. Também tá dando essa dica aqui pra não misturar sexo com álcool, porque a chance de você se arrepender é gigantesca. Pra você esperar, né, pra contar pra sua amiga no dia seguinte, pra não sair expondo sua vida pra todo mundo e tudo mais. Que se você não trabalha na polícia, essa parte eu achei até engraçada, que se você não trabalha na polícia, tipo assim, não ande com algemas. Eu sei que tem gente que gosta dessas coisas pra apimentar e tal, mas principalmente quando você nem conhece, quando você nem tem um relacionamento com a pessoa ainda, gente, não faz esse tipo de loucura. Tem mais dicas aqui: faça sexo por amor, não por dinheiro. Não comece a agir como se fosse esposa dele. Essa parte aqui é muito importante e eu acho que não cabe somente pra questão do sexo em si. Eu acho que cabe pra questão de tudo. Se você é amiga de um cara e tá querendo ter um relacionamento com ele, mas vocês não tem nada ainda, só estão começando a ficar, ou mesmo quando você tá namorando, ou mesmo quando você foi até pedida em noivado, não fica se comportando como se você fosse esposa do cara. Por quê? Porque ele vai te explorar. Você não é nem casada com ele e daqui a pouco tá ajudando a pagar conta, tá indo pra casa dele limpar a casa, tá cuidando do cachorro dele, tá indo visitar a tia doente dele, enfim, tá fazendo vários sacrifícios pra mostrar que você é uma mulher de valor e no final das contas o cara nem te valoriza. Sério, e eu falo isso por experiência própria, porque eu tive um namoro que depois virou noivado e tal, a gente ficou vários anos juntos, acabou não dando em nada. O relacionamento eu mesma terminei porque eu vi que eu tava perdendo meu tempo com aquela pessoa.
E, gente, eu fazia literalmente tudo. Eu me comportava como se eu fosse realmente casada com aquela pessoa. Quando essa pessoa não tinha dinheiro, eu ajudava a pagar a conta. Eu limpava a casa dele, eu lavava a roupa dele. Enfim, eu fazia tudo que uma esposa faria sem ser esposa dele. No final de contas, não fui nem um pouco valorizada e conheço meninas que também passam pela mesma coisa. Às vezes não estão nem namorando com o cara, só são ficantes ou namoradas que dormem na casa do cara de vez em quando e eles tratam elas literalmente como se fossem empregadas. Então não façam isso, pelo amor de Deus. Não suponha que por terem feito sexo ele vai agir como se fosse seu marido. É exatamente o que eu falei. Não adianta você agir como se fosse esposa se o cara não vai te tratar e nem vai se ver como seu marido. Ele não vai querer pagar suas contas, ele não vai querer te buscar nos lugares. Então, assim, gente, fiquem de olho aberto com isso, tá? Pra vocês não serem feitas de trouxas. O fato de ter feito uma vez não significa que precisa fazer duas. Ou seja, se você foi pra cama com um cara e você não gostou por algum motivo e você não tá se sentindo confiança de continuar com ele, gente, vocês têm que aprender a falar não. Porque senão vocês vão acabar entrando num relacionamento muito ruim e talvez nem entrando num relacionamento vocês vão entrar. Tem uma amiga da minha amiga que ela ficou, eu acho que 5 ou 6 anos com um ficante, tipo assim, sendo ficante do cara, o cara nunca pediu ela em namoro, e o cara só procurava ela literalmente pra sexo, e ela aceitava porque ela era totalmente apaixonada pelo cara, sendo que ele não valorizava ela e ele tratava ela pior do que essas meninas do job, pra vocês terem noção. Então, por favor, se valorizem. Isso é muito, muito importante. É aquele negócio que a gente conversou no início, né, quando a gente estava falando da autoestima e da importância da mulher ter autoestima no início do livro. Porque se você não tiver autoestima, você vai se sujeitar a qualquer coisa, você vai se sujeitar a esse tipo de homem. E eles se aproveitam mesmo, eles não têm piedade, eles não têm pena, eles não têm remorso. Então não deixe que qualquer pessoa brinque com a vida de vocês. Essa daqui é bem óbvia, mas é importante lembrar que a gente não deve fazer sexo com um homem só pra poder se vingar de outro, porque isso não dá certo e a chance de você ficar mal falada e super se arrepender depois é, tipo, imensa. Se você não está pronta pra ir pra cama, não vá, ou seja, se você não se sente confortável com o cara, não aceite ir pra cama só porque ele quer, entendeu? Aqui é o capítulo 9. Proteja-se dos homens. Proteger-se dos homens fortalece a autoestima. Gente, é aquilo que eu falei. Se vocês realmente valorizarem vocês, qualquer red flag que vocês verem, o cara fazendo coisas que vocês não gostam, vocês já pulem fora. Vocês não fiquem naquela esperança que ele vai mudar, ou que eu tenho defeito, então vou aceitar ele mesmo com esse defeitinho, porque vocês vão quebrar a cara futuramente. Gente, essa parte do livro, ela é cômica, ela tem algumas coisas que são engraçadas, mas assim, várias fichas caindo e vários tapas na cara, principalmente de mulheres que não se valorizaram e hoje querem melhorar a autoestima delas. E diz assim, se você estiver elaborando um anúncio para encontrar um parceiro em um site de relacionamentos, você escreveria alguma dessas frases? Estou à procura de problemas sérios, posso contar com você? Nervoso, mal-humorado ou mesquinho, ninguém é perfeito. Incansavelmente negativo, espiritualmente fracassado, estou pronto a te escutar, escutar e escutar. Incapaz de ser fiel, podemos lidar com isso. Problemas com álcool, tudo bem. Morrendo de medo de assumir compromissos, vamos conversar mais. Drogas, armas, amigos assustadores, pelo menos não vou ficar entediada. Sem emprego, sem dinheiro, sem problema. Gente, sério, isso aqui é pra rir, né? Se bem que dependendo da situação dá vontade de chorar, porque eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. Então, assim, vocês ficariam com um cara desse, com uma frase... Vocês colocariam uma frase dessa num site de relacionamento pra ficar com uma pessoa assim? Não. Então, por que vocês aceitam ficar com gente assim? E além de aceitar ficar, vocês ainda aceitam pedido de namoro e continuam com esse tipo de gente? Vocês acham que isso vai ajudar a melhorar a autoestima de vocês? É óbvio que não. Então é aquilo que eu já repeti pra vocês e o livro repete várias vezes. Gente, viu coisa errada? Pula fora, entendeu? Por mais bonito que o cara seja, que o beijo dele seja bom, que ele tenha status social, o que for que você se sentiu atraída nele, pula fora. Porque não vai te levar a lugar nenhum e você só vai ficar destruído depois. Aqui fala um pouco, né, de características de homens tóxicos e
Eu já me relacionei com gente tóxica e eu posso falar pra vocês, eles parecem incríveis no início, quando a gente não conhece eles ainda, a gente não convive com eles, eles aparecem como príncipe encantados. Então, assim, se você vê que o cara te valoriza demais, te elogia demais, tudo muito, muito, muito em excesso, fica de olho aberto, porque a chance de você tomar um love bomb, ou então ele ser um cara totalmente narcisista e te tratar igual lixo depois, assim que você começar a fazer coisas que ele não goste, é assim, enorme. Então tomem cuidado com isso. Mulheres inteligentes não permitem que homens brinquem com seu coração. E aqui tá falando que as mulheres devem ter limites claros, porque a pessoa tendo um limite claro e sabendo o que ela quer ter na vida dela, ela não vai aceitar qualquer coisa. E ela não aceitando qualquer coisa, ela vai evitar muitos problemas. Mulheres inteligentes dominam a arte de dizer não e usam a palavra sim com cautela. Mulheres inteligentes sabem que os limites as mantêm em segurança. Elas são sua maior defesa. Nessa parte do livro, dão exemplos práticos de como você pode aumentar e até mesmo construir a sua autoestima. A primeira dica: afaste-se dos seus amigos que estimulam a tomar qualquer atitude perigosa, ilegal ou antiética. Ou seja, o meio que você vive também vai colaborar ou não com você ter uma autoestima boa ou não. Porque se você tem uma autoestima baixa e tá acostumado a ficar só com pessoas que te usam e que te colocam pra baixo o tempo todo, vai ser muito difícil você construir uma autoestima aí vivendo com esse tipo de gente. Então você tem que se afastar, você tem que ver quem é realmente seu amigo de quem não é. Reavalie sua amizade com pessoas invejosas que não toleram suas vitórias ou que sabotam os serviços, os esforços, né, que você faz para ter uma vida bem-sucedida. Pense se vale a pena manter aqueles amigos competitivos ou incapazes de fazer um elogio. Evite julgar pessoas, criticar ou que são indelicadas, ou pessoas que julgam, criticam ou que são indelicadas. Tome cuidado com fofoqueiros. Mesmo aqueles que você acha que não falham de você. Gente, uma coisa é certa. Se um grupo de pessoas ou uma pessoa vem conversar com você falando mal de outras pessoas, certamente essa pessoa vai falar mal de você para outras pessoas. Tomem cuidado com isso. Livre-se dos amigos que nunca querem conversar sobre nada que não diga respeito a eles, mesmo ou que sempre insistem em tudo que seja feito do jeito deles. E o que você deve passar a fazer? Procure amigos que façam se sentir como prioridade e não como segunda opção. Sabe aqueles amigos que só te convidam nas coisas assim em cima da hora? Porque parece que alguém faltou e aí te chamam como quebra-galho? Gente, evite aceitar esse tipo de convite, tanto de amigos quanto de crush que te chama pra sair em cima da hora, tá? Valorize pessoas que estimulam a sua conquista de objetivos e a se tornar melhor do que você pode ser. Ou seja, aquela pessoa que realmente valoriza que você tá tentando ser uma pessoa melhor. Procure amigos e amigas que aceitem, apoiam e tratam com gentileza. Reconheça o valor das pessoas que sabem ser honestas e diretas sem serem cruéis. Aproxime-se de quem pensa nos seus interesses e no seu bem-estar. Aprecie aqueles que sempre ajudam quando você está se sentindo para baixo. Encontre mais amigos que ficam verdadeiramente felizes quando algo de bom acontece a você. Seja receptivo às pessoas que prestam atenção nos assuntos que lhe interessam e desfrute de amizade com quem recebe você com um sorriso. Mulheres inteligentes não dizem palavras que insultam ou machucam. Mulheres inteligentes fazem elogios. Ou seja, se for para você abrir a boca só para criticar as pessoas ou falar de problemas das pessoas, gente, fiquem quietos, porque ninguém gosta de ser criticado. E não se torne uma pessoa chata, tá? Porque muita gente acha que tá ajudando o outro, sendo que se você ficar apontando os problemas que o outro tem, além de você não tá ajudando a pessoa, você acaba se tornando uma pessoa chata e totalmente mal vista. Mulheres inteligentes sabem que palavras de apreço nunca são desperdiçadas. Mulheres inteligentes compreendem o círculo da autoestima. Quando você diz palavras amorosas, elas crescem em seu interior.
Tanto quanto qualquer outra pessoa em todo o universo, você merece seu amor e a sua afeição. Essa é uma frase de Buda. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do livro de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal, porque eu tô sempre atualizando com 3 livros por semana, tá bom? Boa leitura e até o próximo livro!